Motorista de uma caminhonete não obedece a ordem de parada. A polícia foi para cima. E o desenrolar dos fatos, você vai ver todos eles nessa reportagem. As imagens de câmeras de segurança mostram uma parte dos momentos de terror vividos por um advogado durante uma ocorrência que começou em uma blitz de trânsito em Cândido Mota. Na gravação que recebemos, dá para ver a caminhonete branca conduzida pelo advogado passando tranquilamente pelos policiais. Em seguida, um delegado que acompanhava a ação gesticula, entra em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e vai atrás da caminhonete. Uma viatura da PM também faz o acompanhamento. Passei por ali, ninguém deu um sinal de parada para mim. Eu passei no fluxo dos carros igualzinho os outros carros passaram. A imagem está ali, as imagens são claras. Não tinha, talvez foram atrás de mim pelo fato da minha caminhonete estar sem placa. Eu tinha pego a caminhonete naquele dia. Estava passando a caminhonete, estava sem placa. Estava chegando com a caminhonete. 0 quilômetro no caso. 0 quilômetro, estava sem placa. Aí, pelas imagens são claras, demora 30, 40, 1 minuto. Vão atrás. Aí foram atrás, eu estava a 350, 400 metros deles. Se eu tivesse empreendendo fuga, eu já estava muito longe, estava em casa. Ainda de acordo com a versão do advogado, ele só percebeu a tentativa de abordagem quando o delegado emparelhou a viatura descaracterizada ao lado da caminhonete. Mas, imediatamente, ele ouviu 3 disparos. Um dos tiros atingiu a fachada desta casa. As imagens a seguir são as mais fortes. Quando foi abordado por policiais militares na frente da casa dele, o advogado foi atingido por vários socos e retirado à força da caminhonete, que seguiu desgovernada por alguns metros até bater na viatura policial. Segundo o advogado, quando já estava algemado, foi mantido deitado aqui no asfalto, exatamente neste ponto, por cerca de 40 minutos, onde sofreu diversas agressões. Por conta dos ferimentos, foi internado em um hospital particular na cidade de Assis, onde permaneceu algemado e sob escolta policial por 4 dias. Antes da divulgação das imagens, o advogado chegou a ter o pedido de prisão temporária decretado e foi indiciado por crimes como desacato, resistência, embriaguez ao volante e 2 tentativas de homicídio, por supostamente ter jogado a caminhonete contra 2 policiais. Fui acusado de tentativa de homicídio, de ter tentado contra a vida de 2 policiais, fui acusado de resistência à prisão, fui acusado de desacato à autoridade e fui acusado de embriaguez ao volante. E sendo que, dizendo que eu furei uma blitz policial e joguei minha caminhonete atentando contra a vida de 2 policiais, fugi de um cerco policial, saí com a minha caminhonete e depois um delegado de polícia teve que dar 3 tiros em mim, eu não parei e fui parar em frente à minha casa. Em frente à minha casa, eu joguei o carro sobre a viatura dos policiais e esmaguei 2 policiais. Isso foi a versão e o que está em flagrante. Eu fui preso em flagrante por isso. Inclusive, é acusado de embriaguez sem nenhum teste, nem etilômetro e nem de sangue. Não, sem nenhum teste. E sem nem ninguém ter conversado comigo. Porque a primeira conversa eu já recebi 3 socos na cara e desmaiei dentro da minha caminhonete. Estava dentro da minha caminhonete, não oferecia perigo algum para o policial, não estava resistindo a nada. Ainda se recuperando dos ferimentos, o advogado encaminhou uma representação ao Ministério Público. Ele afirma ter sido vítima de abuso de autoridade, tortura e lesão corporal. O caso repercutiu bastante também entre os advogados da região e deve resultar em medidas da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. É um absurdo um delegado, uma autoridade policial, que deveria dar exemplo de ordem, promover atos como esse. A OAB está indignada, eu falo isso em nome de toda a advocacia e falo com propriedade, que eu tenho certeza que esse é o sentimento de todos, porque uma autoridade deste naipe, ela envergonha a classe da Polícia Civil e deve ser imediatamente afastada das suas atividades, respeitada a ampla defesa, o seu direito de contraditório, mas, de imediato, é possível, pelas próprias imagens, dizer que uma pessoa dessa está despreparada para exercer o seu cargo. E a ordem, nós vamos solicitar isso perante as autoridades da seccional, para que tome providências para o imediato afastamento desta autoridade policial. A violência que tiveram na abordagem
Mas o pior, quando o próprio delegado chegou a pisotear o doutor Eduardo de uma forma violenta. Isso não pode existir, principalmente se tratando de um advogado. Isso aí não feriu a mim, feriu a toda uma sociedade, porque a polícia que tem o dever e a obrigação de nos proteger, nós como cidadão, não estou falando eu, o Eduardo como advogado, o Eduardo como cidadão, eles tinham o dever de proteger a minha integridade física. Isso aconteceu comigo, poderia acontecer com você, com o filho de fulano, o filho de ciclano. Então, eu me entristeço de atitude de certos policiais ferir toda uma corporação.